Bom dia. Vamos começar com a aula, depois vamos ter a prova. Então faz sentido assim sentar um pouco mais para frente agora, depois vocês vão espalhar. Bem, rapidamente quero só falar duas coisas da aula passada de programação que não deu tempo para falar. A gente já encontrou o que significa Turing Complete. E eu falei que todas as linguagens que eu escrevi lá eram realmente Turing Complete. Isso quis dizer que qualquer coisa que você pode fazer com uma, você pode fazer com qualquer uma das outras. Eu estava esperando chegar no momento que eu falei de linguagens de tipos dependentes. Eu comecei com Idris, falei da Agda, Tekok, sei lá o quê. E eu queria falar naquele momento, mas esqueci que não são todas Turing Complete mesmo. Tem linguagens de programação que são úteis demais, que nem são Turing Complete. Alguém pode pensar que isso é uma deficiência no sentido de como você chega querendo vender uma linguagem falando que minha linguagem não é Turing Complete. Isso quer dizer que tem programas que não podem ser escritas nessa linguagem de programação e em outras podem. Literalmente, então, tem funções que você pode escrever um programa, sei lá, em C, que vai computar essa função, mas você não pode fazer isso em Idris, por exemplo. E tem uma piada, um termo criado pelo criador da Idris, se não me engano, falando que Idris não é Turing Complete, mas pelo menos ela é Pacman Complete. E Pacman Complete quis dizer que você pode criar um Pacman com essa linguagem. E a ideia é que se a tua linguagem pode criar Pacman, é uma linguagem útil, porque é útil criar Pacman. Você vai ganhar dinheiro, talvez não hoje, mas... O jogo. O jogo mesmo. Então... Qual é a briga? O nome do jogo em português. Não, é Pacman? É Pacman. Galera, esse bicho aqui, tá? Sim. Tá. Bom, não importa, entendemos qual é a ideia. Então, pode ser que a tua linguagem não pode escrever computar certas funções. Mas, isso não necessariamente é uma coisa ruim. Pode ser que as coisas que você não consegue escrever nessa linguagem são cheias de problemas. Ou, para que escrever um programa que vai parar, nunca vai terminar, por exemplo. E as funções que a gente escreve, por exemplo, em Idris, são todas totais mesmo. E a partir disso temos esse problema que não podemos calcular, não temos uma recursão livre, assim, não temos um while loop, vamos dizer, indefinido. Ok, uma das coisas que queria enfatizar foi essa. Então, existem exceções, existem linguagens úteis que não são Turing Complete. E outra coisa, uma conexão com programação que deveria pelo menos mencionar, é isso que eu vou fazer agora para vocês procurarem, é que quem trabalha com bancos de dados, RDBMS, que vocês já encontraram essa sigla? Não, ninguém? RDBMS? SR é de Relational. E o que me importa aqui, MySQL, por exemplo, PostgreSQL, ambas são RDBMS. Relational Database Management System, algo desse tipo. Em português. Tá bom. Provavelmente é uma permutação das letras. Sempre as siglas portuguesas acabam sendo uma permutação das letras que usamos internacionalmente. Mas, no final das contas, uma tabela em um banco de dados não é nada mais do que uma coleção uma relação, na verdade. Quantas tabelas tem, essa é a realidade da relação. E se você tem... não vou entrar nos detalhes, mas quem vai mexer de novo com o banco de dados faz sentido pensar, ok, então essa é uma relação e essa tabela é uma outra relação. O que seria a composição dessas duas? Posso falar, posso compô-las, e por aí vai. Bem, mas paramos agora com programação, vamos centrar realmente na unidade 2, onde a gente vai estudar álgebra abstrata. E para entender o que se trata a álgebra abstrata, a gente já tem uma pequena ideia, sem ter falado o nome, mas a gente já é meio acostumado com certas das ideias de álgebra abstrata, trabalhando até agora na unidade 1.
Mas vamos ter que voltar muitos anos no passado, muito passado mesmo. Vamos chegar na Grécia Antiga, onde começou praticamente a matemática de verdade. Começaram essa ideia de demonstrar coisas, identificar certos axiomas, ver o que você pode demonstrar a partir desses axiomas. Lá nos elementos de Euclides, agora estamos por volta de 400 menos, certo? Menos 400 os anos. E aqui acho que tem primeiros alunos que já pegaram a geometria euclidiana. Quem pegou a geometria euclidiana aqui? Uou, tem muitos, ok. Ok. Bem, então o que eu vou falar vai ser meio óbvio para uns de vocês. O que acontece no livro Elementos? Esse é o livro que mudou tudo. Começou a matemática aqui praticamente. Aí você tem... vou dar um exemplo. Você começa com esses axiomas. O Euclides, na cabeça dele, obviamente está pensando no plano. E ele está tentando identificar certas coisas, postulados, axiomas, ele escolhe certos, e ele não vai definir o que significa ponto, o que significa linha. Essas vão ser as noções primitivas. E essa parte não é 100% clara no livro dele, porque ele está dando uma descrição. Parece meio viajada, falando ponto é aquele negócio que não tem, sei lá, dimensão, uma coisa que não faz sentido. Tá? Você não pode falar que isso vai realmente definir um conceito. Mas a partir, aceitando o que significa que um ponto está numa linha, o que significa ponto, todas as outras coisas são definidas. E vamos lá. Um dos primeiros problemas que ele tem lá é a partir de uma distância, sei lá, de 2 pontos. Você tem 2 pontos A, B aqui. E você quer construir, sei lá, talvez você quer construir o ponto que está no meio. Ou talvez você quer construir calma, tá? Sim, um triângulo equilátero, certo? Com esse tamanho. Aí o que a pergunta é como que você vai construir isso. Talvez você vai medir aqui, que isso aqui, sei lá, é 30 unidades de sei lá o quê, e você vai falar, beleza, vou botar uma no 15, isso vai ficar no meio, pronto, construir. Não, as únicas ferramentas que você tem é régua e compasso. Régua o quê? Não graduado. Calma. Bem, a régua tem essa propriedade que a Gilberto quer falar, que quis dizer exatamente o que falei, você não pode medir. Então, como você usa essas ferramentas? Para usar a régua, você precisa de 2 pontos. E o que ela faz? Ela vai construir uma linha que vai juntar esses 2 pontos infinitamente, toda essa linha. Ok. E para usar o compasso, você precisa um ponto e uma distância, que você vai pegar através de outras 2 linhas, sei lá o quê. E você vai falar, ok, o centro do meu compasso vai ser, sei lá, no A, e vamos dizer que tem um pontinho aqui, e a distância vai ser A até esse pontinho, e eu vou criar esse ciclo aqui. Faz sentido? Então, só essas 2 operações. O jogo que você vai jogar é apenas jogando com essas 2 ferramentas, nada mais. Então, a coisa que você vai fazer aqui, ele vai falar, ok, vamos pegar o compasso com centro A e no outra perna no B, ou seja, a distância é a B. Eu vou criar... Meu desenho vai ser terrível, tá? Estou avisando já. Ok, vamos dizer que isso foi um ciclo aqui. Então, o que eu criei aqui foi um ciclo com centro A e raio AB. Depois ele vai fazer o quê? Vai pegar a mesma ferramenta do compasso. Um segundo. E o que ele acabou de ganhar? Ele ganhou mais um objeto no jogo dele, no tabuleiro dele. Tem o A que ele já tinha, o B que ele já tinha, e tem esse ciclo também. Okay? Ele aumentou o tabuleiro. Então agora vou pegar de novo o compasso, vou pegar o centro no B e outra perna no A. Isso não é ciclo, mas vocês têm que imaginar muito que isso é um ciclo, ok? E agora eu ganhei mais uma nova peça, essa coisa, mas eu ganhei também os 2 pontos de intersecção entre os 2 ciclos. Por exemplo, posso chamar esse cara de C, ok? C, e esse cara de D, ok?
E agora, por exemplo, se meu objetivo era provar, construir um triângulo, posso falar, olha, o ABC é um triângulo equilateral. Aqui termina a minha construção. Euclides ia escrever, descrever todo esse processo para construir isso, mas se Euclides percebeu que isso não é suficiente, você precisa demonstrar tua afirmação que se alguém fizer essa construção que você está seguindo aqui, está descrevendo, realmente essa coisa vai ser um triângulo equilateral. Então agora terminou a construção e começa a demonstração. E a demonstração, aqui é uma ideia maravilhosa de Euclides, não é vou pegar o compasso aqui, ver que parece igual, vai ser igual. Não vou medir aqui para falar que é igual. Por isso estou falando que realmente é onde começou a matemática de verdade, porque até agora só fizemos cálculos e medidas, mas não demonstrações. Então aqui, não sei qual vai ser o argumento dele, ele vai falar, olha, por exemplo, o AB, sei lá, é igual ao BC. Por quê? Porque os dois são raios desse ciclo. E os raios de um ciclo, com certeza, são iguais. Então eu sei que o AB é igual com o BC, por causa de blá, blá, blá. E agora ele vai observar o quê? Que o AB com o AC, sim. O AB é igual com o AC por causa do fato que eles são raios desse ciclo aqui, certo? Observem que ele não mediu nada aqui. E ele tem esse postulado que eu justifiquei quando eu falei porque tem o nome euclidiana, que coisas que são iguais com uma terceira coisa são iguais entre si. Então aqui tenho que essa é igual com essa e essa é igual com ela, aqui seria a raiz euclidiana, então eu posso concluir que o BC é igual a C, ou seja, eu sei que essas três coisas são iguais, ou seja, eu sei que talvez o que você queria fazer é construir o ponto que fica no meio, aí faltaria aqui usar a régua agora para traçar o CD, e isso ia passar, vamos supor que isso é régua, isso ia passar aqui, e agora o objetivo seria demonstrar que essa coisa é igual a essa. E por aí vai, beleza? Vocês entenderam essa ideia? Agora, segundo problema rapidinho para construir seria, dadas um ponto e duas linhas assim, construir a bissetriz. Então meu objetivo é construir uma linha que vai dividir esse ângulo em dois. Alguém tem alguma ideia rápida? Com compasso. Com compasso, com centro A, vou fazer um ciclo assim. Mas com a mesma abertura você faz dois arcos também. Calma, porque eu não vou precisar fazer dois, assim que eu vou fazer um, certo? Eu vou ganhar esses dois pontos, correto? Certo. Agora, ou eu posso continuar mexendo aqui, vou perceber que agora vou repetir toda essa construção que fiz aqui, então não preciso fazer isso, posso usar isso como lema, falando, olha, eu sei, dados quaisquer dois pontos, eu já demonstrei como achar o ponto que está no meio, o M, sei lá. Então, para esses dois pontinhos, eu ganho de graça o pontinho que fica no meio. E se eu ganho de graça isso, agora vou falar seja M o pontinho que está no meio do BC, e agora M. Agora você pode pegar a régua e pegar essa linha. E agora terminou a construção, essa linha que você está procurando, precisa demonstrar que ele realmente tem a propriedade que você quer, que esse ângulo é igual a esse ângulo. E agora começa a demonstração. Beleza? Entendemos não como funciona essa ideia de construir e demonstrar coisas? Oi. Quando você fala que é o começo da matemática, é o começo real mesmo? Não, Não. Existem essas ideias, só que não são formalizadas na ideia de tipo de matemática, objeto, relação. Até os números são meio estranhos. O assunto dos números irracionais supostamente alguém já perdeu a cabeça dele, nos pitagorianos. Quando eu falo começa a matemática lá, é que começamos a ter teoremas e demonstrações. E isso aconteceu, na verdade, antes de Euclides. Por exemplo, Tales ou Milícios, o teorema de Tales, uns 200, acho, mais ou menos 200 anos antes disso. O Euclides é o primeiro que juntou a teoria conhecida lá
identificou teoremas, demonstrou tudo, então é o prótipo que a gente tem de teorema, definição, teorema, demonstração, essa ideia. Antes da Grécia Antiga, matemática quis dizer calculações. A gente tem, por exemplo, tabelas de Babilônia onde tem triplas pitagorianas, muitas triplas pitagorianas, tipo, que satisfazem isso, mas apenas números que satisfazem isso. Obviamente, provavelmente eles tinham percebido essa regra, mas não existia uma demonstração disso. Era aquela ideia, eu tentei 50 vezes, deu certo, então deve ser certo. Faz sentido? Bem, então, uma construção parecida seria começar com um ângulo de novo aqui, a ter duas linhas. E agora não quero achar a bissetriz, não quero dividir esse ângulo em 2, quero dividir esse ângulo em 3. Então estou procurando duas linhas, tais que aqui vão ser criados três ângulozinhos iguais. Calma. Ideias para fazer calma, especialmente para quem não pegou geometria euclidiana. Falou que pegou. Ideias, então, como vou construir? O que eu vou fazer para ganhar? Vou dar 5 segundos. Fazer muito parecido com o primeiro, mas do primeiro eu também obtenho 2 ângulos e faço a mesma coisa com ele. Olha, no primeiro eu aproveitei o fato que eu sei como construir o ponto no meio. Então, se eu ia imitar essa ideia, aqui eu acabaria com o ponto no meio, de novo M. Agora você pode falar, ok, vou pegar o meio daqui também. Ou seja, você vai falar, olha, eu sei como dividir em 2, então divide primeiro em 2. E agora escolha uma das duas, sei lá, e divide em 2. O problema é que essas duas são iguais. Mas cada uma é metade dessa. E você queria dividir esse ângulo em 3 ângulos iguais. Não 3 ângulos quaisquer, certo? Dividir em 3, se quiser isso. Como? Calma, porque não temos tempo para estudar muito isso. Não vou fazer nada, a gente vai descobrir daqui a pouco porquê. Mas eu vou falar já o porquê. Passaram uns 2.500 anos e ninguém tinha achado uma maneira para fazer isso, então seria meio difícil a gente achar agora. Meio difícil, depois... E tem muita galera que estava tentando... A comunidade de matemática era um dos problemas mais abertos. E tinha mais problemas de como construir certas coisas usando régua e compasso. E certos acabaram sendo resolvidos mesmo. E certos eram extremamente difíceis e ninguém estava conseguindo demonstrar. Um deles foi esse aqui. Bem, deixamos agora toda essa geometria euclidiana em paz. E eu vou falar de mais um problema que... Provavelmente vocês vão saber as primeiras respostas, mas talvez não as outras. Que tem a ver com esse negócio que só no Brasil tem nome Bhaskara. Só escutei essa palavra aqui na minha vida. Mas vocês sabem o que é, todo mundo, certo? Se eu tenho um polinômio, sei lá, AX, e eu estou procurando achar as raízes dele, ou seja, x está escrito que esse negócio é igual a 0. Então, quero resolver isso praticamente. Existe uma fórmula mágica, aqui chamada Bhaskara, que você aplica lá e ela te fala o seguinte, se tem ou se não tem, porque tem aquela determinante, é o nome dela, né? Discriminante, ok? Como é? Não é certo assim? Gilberto não está certo? Ok. Vou confiar então. Que está falando que se é negativa não tem nenhuma resolução, se ela é 0 tem uma resolução única, e se ela é positiva tem 2 resoluções. E tem uma fórmula que está falando, olha, a x1 é essa e a x2 é essa. Não vou cobrar isso e eu não vou dar pontos para conhecimento de ensino fundamental. Mas esse polinômio aqui é de grau 2, certo? Existem polinômios de qualquer grau, 3x3 mais A2 x quadrado mais A1x mais A0. Esse é um polinômio de grau 3, ou de grau 4, ou de
grau 5, e por aí vai. E estamos por volta de, como falei, 2.500 anos depois de toda essa coisa, pouco menos de 2.500, tá? Estamos por volta dos 1800. E temos achado, alguém sabe a fórmula daqui? Grau 3? Sei que existe, mas eu também sei que é muito grande. E essa é ainda maior, ok? Mas temos mesmo, ok. Mas estamos... tem uma linha aqui, porque nessa época ninguém tem achado uma fórmula mágica para resolver a partir do 5º grau. Segundo, tem a Bhaskara, terceiro, não sei o nome, quarto não tem... É assim? E quarto também. Pronto, agora tem duas perguntas. Qual a fórmula que resolve a partir do 5º e qual é a construção para fazer aqui? E as duas perguntas têm a mesma resposta. Não tem. Não tem como construir essa coisa que toda a galera estava tentando construir para 2.000 anos. O Jefferson tentou só para 1 minuto. Ele vai me agradecer que eu não deixei ele procurar mais. E não tem também uma fórmula que resolve a partir do 5º grau da mesma maneira que se resolve, que é meio estranho, porque aqui temos fórmula, aqui temos, aqui não temos. Abel, um menino norueguês que morreu muito jovem, de 26 anos, ele demonstrou que não existe uma fórmula que mata todos os polinômios de... não, de 5º grau. E isso aconteceu por volta do 1820. Ele morreu, acho que em 1826 ele já morreu. Então isso foi por volta de lá. Ele provou, então vamos entender bem o que provou, que não existe uma fórmula que dá para resolver todos os polinômios de 5º grau. Isso era já um choque, uma descoberta muito legal, mas deixa ainda a possibilidade que podem existir mais que uma para matar os quintos. Talvez esse grupinho de polinômios de 5º grau tenha essa fórmula que funciona aqui, talvez esses tenham essa fórmula que funciona lá, ou até pior caso, talvez cada uma tenha uma fórmula que resolva essa só e não nenhuma outra. Eu preciso falar o que significa a fórmula. A fórmula quer dizer que você vai usar as operações padrões e você vai pegar radicais também. Finalmente chegamos no 1811, onde nasceu o menino Galois, Évariste Galois, que é francês. E essa época foi muito complicada na França, porque tinha um rei. Quando tem rei, as coisas complicam. E Galois não estava nada fã desse rei. Isso complicou a vida de Galois também. Ele era muito politicamente ativo. Protestos de verdade, não piadas. E ele já foi preso, ele passou o tempo na prisão não é? Cadeia, sei lá. E na cadeia ele fez o que todo preso faz na cadeia. Ele desenvolveu matemática, né? A teoria dele. Talvez. Mas ele era bastante frustrado porque os contemporâneos dele não conseguiam entender as ideias dele. Ele era um gênio enorme e até os professores grandes estavam negando as ideias dele, falando, não, isso não dá para entender nada, que é um lixo, não sei lá o quê. E ele estava bastante frustrado com essa situação. Aí a vida dele tem várias lendas. Ele morreu num duelo, isso não é uma lenda, ele foi baleado num duelo e ele sabia que ele ia morrer porque outro cara era pistoleiro e ele era matemático, mas isso não quer dizer que ele é um nerd matemático. Ele era talvez o oposto do que a gente imagina de nerd matemático no sentido de vida. Como eu falei, ela um espírito bem rebelioso, vamos dizer. Mas 2 dias antes de morrer, essa pelo menos a ideia que temos, ele escreveu realmente as ideias que ele tinha e ele confiou num amigo dele para passar essas ideias para matemáticos que prestam, porque ele estava frustrado. E ele falou, procure Jacobi ou Gauss. Gauss era o fodão da época, não existia outro nome parecido com Gauss. Tá? Desde criança, Gauss dominava o mundo. E Galois falou, olha, procure Jacobi ou Gauss e pergunte a eles
falar sobre a importância do meu trabalho, e não sobre a veracidade, porque ele já sabia que tudo estava correto, não tinha dúvida nenhuma, e ele confiava que esses dois, pelo menos, iam entender o que ele estava fazendo, e eles iam convencer ao resto da galera a prestar atenção, porque ele está descobrindo algo muito interessante. O que ele inventou, vamos dizer, o que começou na cabeça desse menino francês, foi a teoria dos grupos. Nada a ver. Calma, por favor. Tá. Teoria de Galois. Que ele não deu esse nome para essa teoria. Ele definiu os corpos finitos. E teoria Galois mexe, no mesmo tempo, com duas estruturas algébricas, teoria de grupos de corpos. E ele investiga certas conexões que tem lá, e por causa do fato que parecidas conexões aparecem em outras coisas também, a gente usa o termo Galois Connections. Aparece muito em ciência da computação, quando tem propriedades parecidas com as conexões que o Galois percebeu. Galois conseguiu abstrair de uma maneira que era extrema para a época dele, por isso que não foi entendido tão rapidamente. E com a teoria de Galois, a situação aqui fica extremamente iluminada. A teoria de Galois está falando que, olha, a partir do quinto não tem nenhuma... sempre tem polinômios que não são resolutíveis por radicais. Talvez eu matei o português, mas espero que vocês entenderam. Ele falou em francês. Ou seja, não vale a pena procurar coisas, e o teorema de Abel fica bem mais fortalecido agora, porque, como eu falei, Abel falou, talvez tenha uma coisa que resolva... Com certeza não tem uma coisa que resolva todos. Agora Galois está falando que a partir do quinto grau sempre tem polinômios que não tem nenhuma fórmula para resolver esses polinômios. Tá? Mesmo se você permitir diferentes fórmulas para cada um, não tem como resolvê-los. E a mesma teoria está dando uma resposta aqui sobre a construção. Já existiu uma prova depois da morte de Galois, mas o matemático Wurzel, eu acho que foi o nome dele, não sei pronunciar bem, tinha demonstrado que realmente não tem como construir 2 ou 3 coisas lá dos problemas dos gregos antigos. De novo, a teoria Galois mata completamente a situação, ilumina o que está acontecendo, oferecendo condições necessárias, suficientes, para quando exatamente um certo pontinho é construtível pelo régua e compasso, e quando não. Bem, essas são duas aplicações completamente em assuntos que talvez ninguém esperava achar uma conexão dessas, e toda a galera estava esperando achar realmente uma construção, e aí chegam os caras falando, ei, vocês perderam 2.500 anos procurando uma coisa que nem existe, nem tem como ver. E aqui uma demonstração que não existe. Bem, agora vou começar, a gente vai entrar na álgebra abstrata. Preciso falar o que se trata mesmo. A gente pegou já umas ideias de álgebra abstrata no momento que a gente percebeu nas funções que certos teoremas a gente pode demonstrar sem olhar em detalhes das funções, o que é uma função, como que foi definida a composição, mas abstrair um pouco e olhar as propriedades que esses bichinhos têm. Antes de entrar nos detalhes de álgebra abstrata, na verdade, vou continuar nessa ideia. Imagina que você começa aqui trabalhando nos inteiros, sei lá, com a multiplicação. Você está focado nos inteiros com essa operação e você começa a demonstrar certos teoremas nesse mundo de inteiros de multiplicação. Por exemplo, você pode demonstrar aquela ideia que a gente demonstrou lá, né? O a elevado a n vezes a elevado a m igual a elevado a n mais m, ou mais coisas. Ou se você definir no lado direito a recursão no lado esquerdo, acaba sendo a mesma operação. Todas essas coisas que a gente já discutiu. Então, você ganha esses teoremas lá. Agora, tem um amigo teu que ele trabalha com funções, ele trabalha com composição, com operação, e ele está desenvolvendo coisas lá. Agora, a ideia é que certos dos teoremas que você vai desenvolver não vão necessitar que os bichinhos que elas mexem são inteiros e que a operação é a multiplicação.
talvez esses caras aqui, três, sei lá, usam apenas o fato que a tua operação é associativa e possui identidade, por exemplo. Se você identificar isso, e se você construir suas demonstrações em tal forma que não vão solicitar a definição dos objetos da operação, você pode falar, olha, eu vou abstrair um pouco, eu vou escolher essas três leis, associativa, identidade, sei lá, 2, 3 leis. Eu vou chamar qualquer coisa que satisfaz essas 3 leis, um conjunto que tem uma operação e satisfaz essas 3 leis, vou chamar isso de uma estrutura de blá, certo? Vou escolher um nome para a minha estrutura. E em vez de provar coisas nesse contexto bem específico, eu vou tentar provar coisas no contexto mais abstrato. Então, qualquer teorema que eu vou ganhar aqui, usando essas 3, eu vou ganhar com certeza de graça aqui nos inteiros. E agora meu amigo que está trabalhando aqui vai falar o quê? Vai falar, tu tem alguma coisa para me dar, algum teorema? Eu vou responder o quê? Olha, eu desenvolvi minha teoria aqui no contexto abstrato. Se você fizer o trabalho e demonstrar que tua coisa atende essas 3 leis aqui, que toda a minha teoria começou de lá, você vai ganhar todos os meus teoremas de graça. E então, esse matemático que trabalha aqui, agora tem um trabalho de demonstrar 3 coisas só, essas 3 coisas aqui, assim demonstrando, como a gente fala, que os bichos dele é um modelo dessa teoria aqui, e isso quis dizer que ele ganha de graça qualquer coisa que eu provei lá. E não vai ser só esses, vai ter vários mais modelos. E cada vez que você demonstra que uma coisa tem essas 3 leis, você ganha todas essas teoreminhas aqui, de graça, além dos teoremas que você já tinha lá, que realmente necessitam uma natureza das funções, precisam falar da composição mesmo, sei lá o quê. Então a ideia da álgebra abstrata é essa. Você percebe certas coisas que são importantes para suas demonstrações, e você fala, olha, eu vou dar um nome para qualquer coisa que tenha essas propriedades, e em vez de demonstrar coisas no contexto específico, dentro da floresta, olhar as árvores, eu vou me afastar, olhar um pouco a floresta de longe, e qualquer coisa que prova aqui vai ser aplicável em qualquer floresta que tenha as mesmas, sei lá, os mesmos bichos não os mesmos bichos, no sentido de bichinhos aqui, mas as mesmas leis que governam essa floresta. Guilherme? Para não poder falar que deu de graça, pode-se dizer que ele deu com transitividade? Não é transitividade. Não. Eu entendo porque você falou isso, mas não seria transitividade. Você pensa que você está abstraindo uma coisa e ele tem várias instâncias diferentes que podem instanciar essas leis em vários contextos diferentes. Bem, então a ideia da álgebra abstrata é essa. Agora precisamos formalizar essa ideia de conjunto junto com alguma coisa. Nesse caso, os 2 conjuntos que eu desenhei aqui eram conjuntos juntos com uma operação binária. Em geral, vou falar do que é um conjunto estruturado. Um conjunto estruturado é um conjunto junto com uma estrutura. Que é um segundo. Primeira pergunta, esse seria o conjunto estruturado? Essa seria a estrutura e esse é um conjunto apenas que a gente chama de carrier set do conjunto estruturado e denotamos isso assim. Tá? Isso é lá. Faz sentido tudo que eu falei? Para todos? Obrigado. Não era para fazer sentido, certo? Porque eu falei onde aqui tem uma estrutura e nem falei o que é estrutura. Não sei como poderia fazer sentido isso. Não era para fazer. Como? Essa última linha é a cartabilidade ou... Não. Esse é o carrier set. Carrier set do A. Professor, aquela estrutura que o senhor falou, poderia abstrair como se fosse uma classe mãe. E cada classe feira que conseguir demonstrar que tem aquelas mesmas, ele vai abstrair alguns métodos dessa classe mãe? Não, calma. Porque eu nem falei ainda o que significa estrutura. Eu vou falar dando uns exemplos. A estrutura aqui, na verdade, vai ser uma coleção de funções constantes
funções, relações. Ok? Então, um exemplo de um conjunto estruturado vai ser os reais juntos com ou mais ou vezes constantes, vou escolher o 0, o 1 e o menor igual. Essa é a minha estrutura aqui. Outro amigo meu também trabalha com reais, mas como estrutura ele só tem a relação, ele não se importa com as outras coisas. Cada bichinho, espero que concordamos que constantes e funções posso considerar como o mesmo tipo de coisa, com aquela identificação que cada constante eu posso ver como... Uma operação identidade? Não. Como uma função constante? Não, Uma operação de realidade zero. seria uma função de realidade zero. Então aqui, se vamos denotar cada função que aparece com sua realidade, isso seria 2, 2, 0, 0. E aqui a relação, não vou denotar a relação, a realidade da relação. Fale. Só o conceito do carry set. No caso, o carry set é uma propriedade do conjunto estruturado. Sim, o conjunto estruturado é um conjunto que a gente chama de carrier set do conjunto estruturado, junto com uma estrutura. Faz sentido? Aqui, o carrier set desse cara todo é o conjunto dos reais, e o carrier set desse cara todo é o conjunto dos reais. Ou seja, esses dois conjuntos estruturados são diferentes, mas seu carrier set é o mesmo. Sim. Pode ter um carrier set? Sim, cada um conjunto estruturado só tem um carrier set. Existem, pode generalizar isso de tal forma que vai ter vários conjuntos. Por exemplo, um espaço vetorial tem tanto um conjunto de vetores quanto um conjunto de escalares, como é o nome deles? Escalares? Escalares, é assim? Ok. Então, mas não vai encaixar agora nessa definição que estou dando de conjunto estruturado. Bem, e o que a álgebra estuda, o que a gente vai estudar na unidade 2, vai ser conjuntos estruturados que não têm relações. Tá? Então, essa coisa a gente não ia estudar, essa coisa a gente não vai estudar na unidade 2. Porque na unidade 3 a gente vai voltar a estudar, por exemplo, conjuntos ordenados, que não é nada demais do que um conjunto estruturado com uma certa ordem. Mas isso não vai ser assunto da unidade 2. Então, a álgebra abstrata em geral, a álgebra estuda conjuntos estruturados cuja estrutura só tem funções. Funções quer dizer constantes também, ok? E, em geral, tem certas leis que a gente identifica que certos conjuntos estruturados satisfazem e a gente estuda o que podemos criar, demonstrar a partir dessas leis. Oi. Poderia se definir as constantes de um conjunto estruturado como os naturais? Se eu quiser comer o conjunto estruturado... Não, peraí. 2, 3... Não os constantes. Você quiser símbolos para os constantes. Você poderia fazer isso para qualquer símbolo, mas cuidado, talvez o conjunto que eu estou estudando são pessoas. Então, constantes vão acabar sendo pessoas. Agora, qual símbolo você vai escolher para denotar essas coisas? Pode escolher naturais, ou nomes de naturais, ou sei lá o que. Mas se eu ia estudar pessoas, eu ia falar, por exemplo, um constante, seria Tirone, que denota essa pessoa, por exemplo. Outra constante seria Thanos, que me denota, e talvez tenha uma relação de conhece, sei lá o que. Faz sentido? Então, no caso, naqueles seus números reais, as constantes não eram 0 e 1. Eram. O 0 e 1 eram os constantes, e eles representam o número real 0 e o número real 1. São reais, certo? Ok. Outro conjunto que eu posso pegar estruturado seria N com a relação de dividir, isso é um conjunto estruturado. Só que não vai ser assunto de álgebra porque tem relação e não porque aparece a relação. Bem, então... vamos começar com... a primeira coisa que a gente vai estudar na álgebra abstrata vão ser grupos, ok? Mas para chegar na ideia de definir o que é um grupo vai acabar sendo um conjunto estruturado, e antes de falar isso, eu preciso avisar que a gente abusa bastante a notação. Se eu tenho um conjunto estruturado igual, e aqui tem uma estrutura, certo? Aí, às vezes, em vez de falar sejam, por exemplo, XY no A,
que seria correto, ou escrever sejam x, y no carrier set do A, que seria correto, a gente escreve sejam x, y no A, caligráfico. Que é literalmente errado, porque essa coisa não é um conjunto. É toda essa. Posso pensar isso como se fosse uma tupla, tá? Onde tem um conjunto e depois certas coisas. Então não faz sentido falar isso, mas a gente obviamente entende que a pessoa que escreveu isso quis dizer isso. E a gente não vai ficar lá botando barrinhas nos carriers, sei lá o que é, porque complica sem razão. Então, por exemplo, um conjunto que tem sei lá, que é naturais, o conjunto estruturado, que os carriers naturais, que só tem... Naturais junto com qual operação? Só um zero. O zero, ok. Perfeito. Eu posso dizer que o zero pertence... Você poderia falar que o zero pertence aqui, o 2 pertence aqui. Literalmente, no pé da letra, as duas afirmações são erradas. Mas a gente entende que você quis dizer que esses pertencem, o carrier dele, que é esse, e as duas são corretas. Certo. Então, quando eu falo que o zero pertence a esse conjunto estruturado, é ao carrier set, não ao... Não, sim, não. Sim, porque lembra também que se pensar isso como tupla, isso vai parecer óbvio, porque numa tupla você não pode perguntar se algo pertence ou não. O 3 não pertence aqui, certo? Ok. Bem, então o primeiro abuso que a gente faz de notacional é esse. A gente permite escrever isso. Um segundo. Porque tem um segundo abuso parecido para dar para quem tem preguiça de escrever essas coisas, para vocês que reclamam na hora de prova que não sabem escrever coisas caligráficas. A gente muitas vezes fala, seja G igual G, sei lá, blá 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 blá. E eu estou usando o mesmo símbolo aqui para denotar o conjunto estruturado e seu carrier também. Mas não tem problema, porque pelo contexto a gente vai entender se eu estou falando sobre o grupo ou se eu estou falando sobre o conjunto. Então temos esse abuso notacional. Eu provavelmente aqui ia falar depois, sejam AB no G, blá blá blá. Obviamente, eu quis dizer agora não nessa coisa, mas se eu falar o G, sei lá, tem a propriedade tal, provavelmente eu ia falar sobre isso. A estrutura que Tirone falou no exemplo dele, o N com 0, é uma estrutura bastante interessante quando você tem um conjunto e um cara lá. O 0 seria o cara do conjunto. É uma constante para denotar algo. São chamados pointed sets, conjuntos apontados. E a gente vai discutir sobre isso no fim dessa unidade, provavelmente. Outras perguntas? Sim, e as operações são operações no conjunto. A ser binária tem domínio o carrier set quadrado. Se é ternário, o carrier set... ok. Oi? As estruturas. Significa que para demonstrar uma coisa nesse conjunto, eu só posso usar as funções que estão na estrutura? Talvez você pode usar outras coisas, mas... se você quiser elaborar uma teoria geral para qualquer estrutura que tem essas coisas, você não pode assumir, pegar coisas específicas. Okay? Mas se você quiser provar, que a gente vai fazer isso bastante, que uma certa estrutura satisfaz as leis de ser grupo, por exemplo, de ser algo, você vai ter que mexer com a natureza dos seus elementos, talvez, para demonstrar que elas têm as leis, para depois ganhar a teoria de grupos de graça. Ok. Eu vou começar, nossa guia para entrar na ideia de grupos, vão ser as permutações. Agora não sei, porque vocês deveriam saber isso, qual a diferença de permutação e arranjo. Eu não passei por Enem, então não sei qual a diferença, mas esse é o assunto de antes de Enem e Enem também. Eu vou chamar essas coisas de permutações. Permutação é todas as maneiras que você pode botar em ordem uma quantidade de objetos finitos, nesse caso. Eu vou denotar com SN. Quero denotar o conjunto de todas as permutações de tamanho n. Todas as n permutações, vamos dizer. Eu posso observar que se eu pegar esses 4 caras aqui, eu estudar quantas permutações eles têm, eu posso permutá-los, certo? E se eu pegar os 4 números, 1, 2, 3, 4, e ver quantas maneiras posso permutá-los, os 4 letras A, B, C, D, quantas maneiras posso permutá-las, obviamente as permutações essencialmente são as mesmas. Então, o que a gente vai fazer é identificar as permutações com as permutações do conjunto
até n. Então, esse n, que vai ser nosso conjunto de todas as permutações de tamanho n, vai ser qual conjunto, literalmente? O conjunto de todas as n duplas. Gostei, todas as n duplas feitas por lá, sim, gostei. Eu quero ver, talvez a gente discutir ou talvez não, como implementar tuplas como funções. Eu prefiro ver permutações como bisecções. Não, seria de 1 até n, bisecções para o 1 até n. O que você ia imaginar que é essa coisa aqui, como uma permutação de 1, 2, 3, eu vou pensar que é a função f, que mandou o 1 para o 1, mandou o 2 para o 3, e mandou o 3 para o 2. As permutações estão só de números? Pois é, não são só de números, mas não faz sentido estudar permutações de pessoas diferentemente de números. O que importa é a quantidade. Então, se eu falar essa permutação aqui, dá para entender que se eu aplicar essa nesses três caras, 1, 2, 3, eu vou estudar todas as permutações. Ok. Então, rapidinho, vamos estudar especificamente o S3. Quero achar os membros de S3. A pergunta é, quantos membros o S3 tem? 6. Por que 6? Porque 3 fatorial. Ok, por que 3 fatorial? Para a primeira opção, na primeira lugar você tem 3 opções. Exatamente. No segundo você tem 2. Se você tem que mandar esses caras aqui, para onde você vai mandar um? Você tem no início 3 opções, depois tem 2, porque você não pode mandar o 2 no mesmo cara que mandou aqui. Por quê? Porque são bisecções, então tem que ser injetoras. E aqui você tem, no final das contas, uma, princípio de multiplicativo. Espero que estamos todos ligados com isso, é conteúdo de Enem. E primeiro semestre aqui também. Mas como que eu vou denotar os membros dessas permutações? Com essa notação que eu vou introduzir aqui, então presta muita atenção, porque não vou gastar tempo explicando essa notação. Eu vou escrever aqui, por exemplo, 2, 1, 3. Se toda essa coisa que eu escrevi aqui é para ser um membro de S3, qual o tipo dessa coisa? Permutação de 6? Sim, então, dos tipos que conhecemos, que tipo de coisa é? É uma função. Literalmente, uma bisecção de 1, 2, 3 para 1, 2, 3. Então, essa coisa aqui, literalmente, é uma função de 1, 2, 3 para 1, 2, 3. Ok? Faz sentido? Ok. O que isso quis dizer? Qual função é essa? Aqui eu tenho já o corpo da função. É anônima no sentido de como a lambda é anônima também. É aquela função que manda o 1 para o 2 para o 1 e o 3 para o 3. Tá? Faz sentido? E a gente sempre vai escrever a primeira linha na ordem, ninguém merece uma coisa estranha aqui. Beleza? Um segundo. Então, para dar um exemplo, depois você volta a perguntar. Essa coisa, então, qual é o tipo dela? De onde para onde? De 1 a 7. Ok. E se eu perguntar qual é o valor dela no ponto 3, isso é igual a 2. Ok. Se eu perguntar qual é o ponto dela no valor de 4, isso é 4. Ok. Entendemos então essa notação? Eu vou voltar na tua pergunta um segundo. Existe uma notação ainda mais curta que essa. Eu espero que vocês apreciem a curtidade dessa notação. Que prestem muita atenção como vou desenvolver essa notação aqui para descrever essa função. Vou falar, e não vou precisar duas linhas como essa, vou precisar só uma linha só. Essa vai ser a seguinte, essa vai ser igual a essa. Vamos lá, o 1 vai, por favor, vai para o 3 vai para o 2 voltou para 1, então esse ciclo fechou. Mas continuou porque ainda tem mais. O 4 vai para o 4 mesmo, não vou me preocupar, mas aqui achei um cara interessante. O 5 vai para o 6 e o 6 volta para o 5. E agora não tem mais coisas que acontecem lá.
Graciele tem uma cara estranha, fale. E como é que eu escrevo nessa anotação? Muito bem, entendo completamente tua briga e faz todo sentido. A pergunta é, essa função é de onde para onde? Eu sei o que ela faz no 1, no 3, no 2, no 4 também, porque eu pulei, então o 4 provavelmente foi deixado em paz. Eu sei o que faz no 5 e 6, mas o 7, como eu ia saber se essa coisa é um membro do S6, ou do S7, ou do S8, qualquer um dos esses maiores? Não, essa tua... Pois é, eu não sei. Então a ideia é que eu vou usar essa notação sem falar isso, se óbvio pelo contexto. E se não óbvio pelo contexto, eu vou fazer o trabalho, que não é tão grande, escrever qual conjunto que ele está lá. E uma outra objeção poderia ser como vou denotar aquela que deixa todo mundo em paz. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Essa, ou eu vou denotar escolhendo um deles, falando só assim, ou eu vou denotar apenas com uma coisa, sem nada, ou até melhor, eu tenho um nome já perfeito para esse cara aqui. Qual é? De qual conjunto? Ok. Então, já tem um nome. GCL. Foi isso? Não. Não, era só para saber que no caso você escrever assim, colocar do S8, eu sei se ele tem um 7 e um 8 no final. Se fosse no 8, aqui, você saberia que aqui tem um 4 sozinho escondido, um 7 sozinho escondido e um 8 sozinho. Tá? Não 7 e 8. 7? 8, certo? Ok. Beleza? Um segundo. Então, vou deixar vocês pensar em casa e se convencer que qualquer coisa que eu vou escrever assim, existe uma única maneira de ciclos. Única no sentido, você pode permutar, trocar a ordem aqui. Poderia ter escrito 5, 6 e 1, 3, 2. Seria a mesma coisa, porque esses ciclos são disjuntos completamente. E em vez de 1, 3, 2, talvez você ia escolher 3, 2, 1. É a mesma coisa. 1 vai para o 3, o 3 para o 2, o 2 para o 1. É a mesma coisa de o 3 vai para o 2, o 2 para o 1 e o 1 para o 3. As duas coisas aqui são essa ideia. 1 vai para o 3, o 3 para o 2 e o 2 para o 1. Então, você vai escolher uma coisa para começar. Por favor, escolhem o menor inteiro que aparece lá, porque fica mais natural para ler. Agilberto? Podia ser identidade de 1, 2, 3, como você colocou ali? Podia ser identidade das 3? Não, porque o que significa a identidade do S3? A identidade de qual conjunto para qual conjunto? De 1, 2, 3 para 1, 2, 3. Então essa. Certo? Esse é o domínio da função que botamos lá. Bem, agora a pergunta é, quero achar todos os membros do S3? Qual seria o primeiro que eu vou escrever, obviamente? A identidade 1, 2, 3, ok. E a melhor maneira para descrever isso seria botar ID de 1, 2, 3. Ok, próximo. Porque leva 1 e 2. ID de 3 em pares. 1, 2, 3. 2, 1, 3. Vou escrever mais uma aqui. Como posso escrever isso como um ciclo? Não, sem 3. Seria 1, 2. Se eu botar o 3, seria isso, na verdade. Essa é aquela que manda o 1 para o 2, então o 2 voltou para o 1. E essa é aquela que manda o 1 para o 2, o 2 para o 3 e o 3 para o 1, seria essa aqui. Ok? Eu vou dar uns nomes para essas, que a gente vai ficar usando até morrer aqui. Espero que a gente não vai morrer aqui. Φ vai ser essa aqui, Ψ vai ser essa aqui. Eu achei quantos aqui? A metade. Achei 3, certo? Mas tem uma operação no S3. Qual operação faz sentido considerar aqui? A composição, porque meus bichos são funções, são componíveis. Com certeza, domínio e codomínio são todos iguais, são 1, 2, 3. São 1, 2, 3. São endomapas todas. Então, eu posso compô-las e ver o que acontece. E agora, se eu fiz meu homework, eu sei que a FOPS faz parte do S3. O segundo, como eu sei que a FOPS faz parte do S3? Ela é uma objeção de 1, 2, 3 para 1, 2, 3. Como sei que ela é bisecção? Porque ela é a composição de duas funções objetivas. Sim.
Ok? A gente provou isso, que a composição respeita a injetividade e subjetividade, então, respeita a objetividade também. Então, essa coisa, eu tenho certeza que é um membro do S3. Vamos calcular qual é. Um segundo. Quero achar qual é. Essa eu vou fazer em detalhe. 1, 2, 3. Quero achar o que eu vou botar aqui. Vou fazer em detalhe, quer dizer que qual é a primeira que eu vou aplicar? Qual a função é aplicada primeiro aqui? A psi. Muito bem. Então, cada uma aqui, o 1 vai para onde? Para o 2, o 2 para o 3, o 3 para o 1. Mas depois eu preciso aplicar a φ. Então, o 2 vai para o 1, o 3 fica em paz e o 1 vai para o 2. Então, no final das contas, a FOPS, aqui um escondido composição, certo? É qual a permutação, aquela que mandou o 1, 2, 3 para o... Desculpa, é ruim falar assim. Aquela que mandou o 1 para o 1, o 2 para o 3, e o 3 para o 2. Nesse momento eu tenho uma opção de virar espertinho e falar, nem preciso calcular o 3, com certeza aqui é o 2. Se eu achei que o 1 vai para o 1 e o 2 vai para o 3, para onde vai o 3? Não tem outro lugar para ir. Deixem vocês pensar se aqui estou precisando a injetoridade ou a subjetoridade ou as duas, sei lá o quê. Mas eu sugiro fazer o cálculo manualmente, porque vai que você errou aqui. Então, se achar 2 aqui, agora você tem uma indicação boa, opa, provavelmente errei, vou apagar isso. Então seria bom não confiar tanto, mas se vocês confiam demais na concentração e na falta de erros de vocês, vocês podem realmente usar essa ideia de, então, a única coisa que falta é o 2. Similarmente, o PSOF vai acabar sendo o 1, 2, 3. Vamos lá, agora sem essa coisa. O 1 vai primeiro para o... que vai depois para o 3, ok? O 2 vai primeiro para o... que vai depois para o 2 e o outro vai ser o 1. Como posso descrever cada uma delas como ciclinhos? Ciclinhos são essas notações aqui. Essa aqui seria 2, 3. E essa seria 1, 3. Ok. Eles são distintos ou iguais com alguns deles? Para responder se são distintos ou não, eu preciso saber o que significa igualdade nesse tipo de coisas. Esse tipo de coisas são funções. Então, qual uma testemunha que mostra que esse cara aqui, por exemplo, é distinto desse cara aqui? O 2 é uma testemunha. Por quê? Porque esse cara manda 2 no 3 e esse cara manda 2 no 1. E o 3 é diferente de 1. Nesse momento eu quero aceitar isso como aceitável, tá? O 1 é diferente do 3. Ok. Então, no final das contas, eu tenho achado aqui Φ, Psi, Φ. 1, 2, 3, 4, 5. Falta alguma? E agora eu posso começar brincando com quadrados. O Φ quadrado seria qual permutação? 1, 2, 3. O 1 vai para o 2, mas depois vai voltar para o 1. O 2 vai para o 1, mas depois vai voltar para o 2. O 3 fica em paz as duas vezes, né? Então essa é a identidade. Não foi uma nova. Eu tenho achado 5, certo? Eu sei que falta uma. Como? Poderia pegar os quadrados deles, poderia operar entre esses dois, blá blá. Já o Psi quadrado vai me dar a resposta. 1, 2, 3, aqui vai para onde? O 1 vai para o 2, mais o 2 vai para o 3, então vai para o 3. O 2 vai para o 1 e o 3 vai para o 2. Tá? E como vou escrever isso como ciclo? Isso vai ser qual? 1, 3, 2. Ok? Espero que entendamos bem a notação dessas permutações, dessas ideias em geral.
Bem, agora conjuntos de permutações e como uma operação de binária vai ser nossa guia para definir grupos. E observem o seguinte, eu tenho um conjunto, eu tenho uma operação chamada composição aqui, e ela tem certas propriedades que quero abstrair aqui, identificar como que vão ser as leis que vão me interessar. As propriedades são as seguintes. Cada vez que você opera entre os subjetos aqui, você não vai sair do conjunto que você começou. Tá? Ou seja, o conjunto é fechado pela operação. Outra observação é que a tua operação é associativa. A gente sabe da composição que ela é associativa, não vamos demonstrar isso novamente. Outra observação é que ela possui identidade, ou seja, possui um elemento aqui que, quando eu falo identidade, quer dizer tanto esquerda quanto esquerda, e realmente seria esse elemento, seria a identidade, a composição e a identidade aqui dentro do meu conjunto, ok? E, além disso, uma coisa que não é óbvia, mas vou deixar vocês procurar, é que cada membro aqui tem um inverso. A gente já achou qual o inverso do φ. Qual foi o inverso do φ? O φ mesmo. Por quê? Porque se operar φ com φ, ele vai retornar a identidade. Ok? Essas vão ser nossas 4 leis, que eu vou escrever rapidinho aqui. Como? Esse φ ao quadrado, como seria ele no ciclo? Seria só um elemento dele? Eu já falei isso da notação de ciclo para a identidade. Então é a identidade mesmo. Bem, então, vou apagar aqui. As 4 leis que a gente vai identificar são essas 4 leis que eu falei agora sobre esse conjunto, que esse conjunto tem todas essas. G0. Vou escrever agora informalmente, a gente vai voltar na próxima aula a estudar isso mais formalmente. O G é fechado pela operação. Então, eu começo com um certo conjunto estruturado G e ele tem uma operação binária. O G1 está dizendo que essa coisa é associativa. O G2 está dizendo que o G possui identidade, asterisco identidade, certo? E o G3, cada membro de G possui inverso. Ou seja, o conjunto está fechado, se você começar com 2 bichinhos e operar, você fica dentro. A operação associativa, ou seja, os parênteses, você pode mexer à vontade. Tem identidade, ou seja, tem um cara que deixa qualquer coisa em paz, se aparecer tanto na esquerda ou tanto na direita. E cada membro tem um cara que pode anular esse membro no sentido de operar tanto pela esquerda quanto pela direita, vai ser a identidade do meu grupo. Bem. Esse aqui? O carrier set, sim. Ele é um carrier set ou ele é um... Não, é um conjunto... Não. Esse é um conjunto estruturado. O carrier set dele é esse cara. Nesse caso, o G do nosso exemplo foi o S3. E o asterisco foi a composição. E a gente juntou esses dois e falou, pronto, esse é um conjunto estruturado que satisfaz essas 4 leis, logo ele é um grupo. Essas são as 4 leis do grupo. Essas são as 4 leis que qualquer conjunto estruturado dessa forma que vai satisfazer as 4 leis vai ganhar o direito de falar, oi, eu sou um grupo. Beleza. Faz sentido? Um grupo é um conjunto estruturado. Um grupo é um conjunto estruturado onde essas 4 leis são satisfeitas. Faz sentido? Bem, agora a nossa pergunta do Plicker para terminar e começar a prova. Calma, isso aí é a definição de grupo? Ou é a definição de um grupo? Não, a definição do que significa grupo. É um conjunto estruturado com uma operação binária onde essas 4 leis são satisfeitas. Mas a gente vai voltar a estudar essa definição na próxima aula.
A pergunta do Plicker é a seguinte. Você tem um conjunto A e você quer ver se você consegue virar o power-set dele junto com uma operação que você vai escolher para ele virar um grupo. Então a pergunta é qual operação binária encaixa aqui, em tal forma que esse conjunto vai virar um grupo. E as opções são interseção, união, diferença simétrica e diferença normal. A, B, C, D. Só uma delas realmente serve para satisfazer essas leis. E vou dar uma dica para as 3 que não servem. É muito fácil negar uma delas. E você só precisa negar uma delas. Se você achar uma coisa que não é satisfeita, não é grupo, certo? Bem, vou abrir lá. Ok, isso da tarde. Abriu? Abriu. Vou dar 30 segundos para pensar. Temos esse tempinho. E depois vocês vão espalhar, sem quebrar a câmera, para começar a demonstração. A prova. Então você vai pegar cada um deles. Você vai ver se parece que todas essas 4 coisas são válidas ou não. Vamos votar. Jefferson, volte logo. Bem, estamos ok? Estamos ok. Quem quer mijar tem que ir agora, porque não vou permitir sair durante a prova. Como? Eu vou dizer não. Faz parte do homework.